Gente que ainda acha que falar de câncer é difícil, que é um assunto pesado, distante ou até um tabu. Mas a verdade é que ele está mais presente na vida de todos nós do que imaginamos. O que muda tudo é a forma como a gente fala sobre isso. Olá, eu sou o Johnny Mota, jornalista e apresentador, e esse é o Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E esse ano, o IOP completa 30 anos de história, 3 décadas de cuidado, inovação e acolhimento, e este podcast é um produto desta comemoração. Durante os episódios, vamos ouvir especialistas, histórias reais, falar sobre o presente e o futuro da saúde, sempre com uma linguagem que todo mundo entende e com um objetivo claro: levar informação que faça a diferença. Porque no IOP, estar bem informado também é uma forma de cuidar e, acima de tudo, a gente está aqui por você. E para esse episódio, a gente abre espaço para um assunto que também tem sua importância e que importa tanto quanto exame ou tratamento: a saúde mental durante o tratamento do câncer. E para conversar com a gente hoje, eu recebo a psicóloga Renata Gonçalves, que atua na psico-oncologia do IOP, acompanhando pacientes e familiares em diferentes etapas do tratamento. Renata, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, Johnny. Bom, Renato, um assunto muito importante quando a gente fala de saúde emocional, né? As pessoas costumam associar o câncer ao corpo. Mas o que ele causa na mente e no emocional de quem recebe o diagnóstico? Um diagnóstico oncológico, ele traz um impacto em diversas esferas da vida do paciente. Não só no corpo físico, mas na saúde emocional, na qualidade de vida, na estrutura familiar, na estrutura financeira. E é importante, Johnny, a gente falar que antes mesmo do diagnóstico já se inicia um impacto. Esse paciente que está em processo de exames, já está em uma investigação, precisa aguardar o resultado, saída de biópsia, voltar em consulta. Então, nesse processo, a vida dessa pessoa já passa a ter um impacto. Perfeito. Então, a gente já começa a ver pacientes apresentando momentos de ansiedade, de humor mais deprimido neste processo, até que a gente fecha, de fato, o diagnóstico e a gente constata que essa pessoa vai se iniciar aí nesse mundo da oncologia. Então, é natural, neste processo, o paciente enfrentar sentimentos de medo. Perfeito. Ele não sabe o que vem pela frente. Então é neste momento que a gente fala de sofrimento emocional, por exemplo. Exatamente. Ele não sabe o que vem. Então, como você mesmo disse, é uma palavra que tem um tabu muito grande. Então, é natural que as pessoas ainda associem o diagnóstico de câncer com uma proximidade de morte. Então, vem medo do futuro, vem raiva, por que comigo? O que eu fiz? Né? Vem uma ansiedade gigantesca. O que eu vou viver? Qual sintoma eu vou apresentar? E quais sentimentos que eu vou ter neste processo? Como que eu vou manter meu trabalho? Existem aquelas pessoas que são CLT ou são concursadas e talvez até tenham a possibilidade do afastamento, e aquelas pessoas que são autônomas, né? É um combo de emoções, né? É um combo de emoções, é uma montanha-russa. Então, esse paciente, ele se vê completamente perdido inicialmente, principalmente aqueles que nunca dialogaram com o diagnóstico, seja com ele ou com alguém da família. Então, é um mundo completamente novo, é uma avalanche de notícias novas, né? De recalcular rota. Então, o impacto emocional é extremamente importante, não só na vida do paciente, tá? Mas na vida de todos aqueles que estão ao redor. Perfeito. Então, quando a gente fala de sofrimento emocional, a gente não está se referindo apenas ao paciente, mas também a rede de apoio desse paciente, é isso? Exatamente. Porque a rede de apoio, os familiares, amigos, cuidadores também vão ter a vida impactada. A gente fala que é uma doença que acaba sendo para todos. Perfeito. Apesar do paciente ser a pessoa que sente fisicamente, é ele que vai viver os desafios do tratamento, de possíveis procedimentos cirúrgicos, o âmbito familiar também tem que recalcular a rota, né? Então, às vezes, pessoas que eram apenas irmão, apenas pai, mãe, enfim, passam a ser cuidadores, né? Então, a gente precisa recalcular, inclusive, as ordens da casa, como cuidar da condição financeira e etc. Acaba afetando outras áreas também, né? Não só a saúde, mas a saúde da família, a saúde emocional, a saúde financeira também, tudo percorre diante dessa situação de um diagnóstico de câncer, né? Exatamente. E aí eu te pergunto, né? Em que momento, então, que eu preciso buscar ajuda? A gente pode dividir essa pergunta em 2 momentos. Primeiro, falando desse paciente que recebeu esse diagnóstico, e depois a gente pode falar da família. A família também busca ajuda, né?
né? Também busca ajuda. Acho que é importante a gente colocar disso tudo para que a população tenha uma consciência de que os pacientes oncológicos, ele tem um risco aumentado de até 50% dessa população vir a desenvolver um sofrimento emocional significativo. Então, é claro que todos, em algum momento, vão ter um impacto emocional, mas 50% vai ter um impacto significativo. E o que seria esse significativo, por exemplo? Só para a gente poder estabelecer um exemplo disso. Aquela dificuldade maior de adaptação ao processo. Entendi. Então, eu sempre falo para o paciente que, assim, recebeu o diagnóstico, fiquei triste, nervoso, ansioso, e já normal. está nesse significativo, então. Não, ainda estamos dentro da normalidade. Mas, qual que é o intuito? Com o passar do tempo, que esse paciente começa a se reorganizar. E esse impacto tende a dar uma diminuída. Ainda vai ter uma oscilação durante o processo, faz parte, mas vai dar uma diminuída. Agora, aquele paciente que mantém um sofrimento mais alarmante durante todo o processo. Desses 50%, 20 a 30% vão ser diagnosticáveis. Então, transtornos de depressão, de ansiedade, de adaptação, estresse pós-traumático. Então, a gente tem um número muito alto de diagnósticos de transtornos psiquiátricos durante esse processo. Um percentual bem significativo. Muito, muito alto. Então, onde entra, né, a psicologia, tanto para o paciente quanto para os familiares? A gente sempre fala sobre a importância de todo paciente oncológico ser avaliado por um psico-oncologista. Qual que é a diferença do psico-oncologista? Da mesma forma que nós temos o médico oncologista, então ele se especializa nessa área, sim, o psicólogo oncologista se especializa nessa área também. Então a gente compreende de tratamentos, ciclos, efeitos colaterais, medicações, isso nos dá um hall maior de conhecimento para administrar a circunstância em conjunto com o paciente. Então a gente sempre orienta que todo paciente oncológico seja avaliado. Quando não é possível, quais são, então, os sinais de alarme que você perguntou? Recebeu o diagnóstico, família e paciente ficaram impactados, mexidos, enfim, ok, estamos dentro de uma normalidade. A gente espera que após iniciado o tratamento, principalmente os primeiros ciclos, para aqueles que fazem ciclos, né, seja de quimioterapia, imunoterapia, terapias-alvos, né, passado esse primeiro ciclo, o paciente e a família começam a entender um pouquinho mais. Quais são os efeitos colaterais, como que fica a nossa rotina. Então esse atendimento nem sempre é no início do tratamento. Aqui no IOP, sempre. Tá. Todo paciente que inicia tratamento conosco é avaliado pelo serviço de psicologia. Faz diferença, Renata? Completamente. Por quê? Porque a gente vai entender qual que é o histórico psiquiátrico desse paciente, quem que é a rede de apoio e se ele tem rede de apoio, quais são as formas que esse paciente usa para dar conta de situações difíceis. E daí a gente constrói com o paciente e com a família o plano terapêutico. Como que vai ser o acompanhamento psicológico. Agora, para aquele paciente que não faz parte da nossa clínica, não tem acesso a um serviço de psicologia desde o início, ele precisa estar atento. Então, passou os primeiros ciclos ou passou a cirurgia, a gente começa a ver se esse paciente vai voltar a estar um pouco mais animado, a destinar interesse para as áreas que ele já se interessava antes, vai deixar de pensar tanto na doença e voltar a investir energia em outras áreas. Ok, estamos caminhando dentro de um cenário usual. Agora, quando esse paciente ainda assim iniciou, já entendi como vai ser o processo, tenho clareza do meu diagnóstico, do meu tratamento, e ainda assim me sinto ansioso com uma frequência maior, mais deprimido com uma frequência maior do que o usual, né? Uma dificuldade de conseguir recalcular essa rota, bandeira vermelha, a gente precisa de um psico-oncologista entrando na jogada para intervir, para a gente conseguir fazer o nosso trabalho e auxiliar esse paciente a lidar de uma forma mais saudável. Que bacana. Então, eu posso considerar que a psico-oncologia, nesse cenário, então, ela impacta, assim, de maneira importantíssima a jornada do paciente, né? Exatamente. Os estudos científicos, eles já trazem a informação que pacientes que têm bom suporte nutricional, fazem uso de atividade física e bom suporte psicológico se saem melhor no tratamento, em detrimento de quem não tem nada disso. Então, a psicologia entra como uma estratégia para auxiliar esse paciente a lidar de uma forma melhor. Porque, veja, um paciente que está
Deprimido, ansioso, tem um risco maior dele não aderir às condutas dos profissionais, não fazer o uso correto das medicações que são via orais para casa, de acabar desistindo no decorrer do tratamento. E a gente sabe também que, apesar da condição psicológica não ter um efeito direto na doença, tem um efeito importante na imunidade, que faz toda a diferença no tratamento. O emocional acaba atuando, inclusive, na imunidade, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter esse profissional incluído no processo para a gente alcançar o melhor prognóstico possível, assim como toda a equipe multiprofissional também, né? Muito bacana. E você falou que no IOP é diferente, né? Que o paciente já tem atendimento psico-oncológico inicialmente, né? Isso. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa realidade, né? Dessa oferta do paciente que faz parte do IOP? Legal. Os pacientes, eles chegam para o serviço de psicologia a priori pela equipe da navegação, que é a equipe que acompanha esse paciente desde os primeiros agendamentos com o IOP. Então, a equipe da navegação já direciona esse paciente para toda a equipe multiprofissional, não só para o psicólogo, e a gente já faz uma primeira avaliação psicológica antes mesmo de iniciar o tratamento. O paciente tem apenas o diagnóstico e um possível aí a solicitação do tratamento proposto. Então, ele não iniciou, vem para avaliação. Neste momento, a gente avalia a história de vida desse paciente, eu conheço como que era a vida dele antes de tudo isso, né? Se ele já tem um histórico psiquiátrico ou não, se já tem histórico de câncer na família ou não. Então, esse é um momento de avaliação, tanto com o paciente quanto com os familiares. Vai ser importante a gente falar da família nesse processo também. Legal. Avaliamos esse paciente, esse familiar que está em conjunto e definimos. É uma pessoa que precisa de acompanhamento psicológico contínuo, semanal, ou pode ser algo mais espaçado? Quais são as estratégias que a gente precisa utilizar ou não? A partir dessa avaliação, a gente volta em equipe multiprofissional e cada um traz o que entendeu desse paciente, como ele está, para daí a gente construir uma estratégia em conjunto. Então, a partir do momento que eu entendo, é um paciente mais racional, é um paciente mais emotivo, é um paciente que gosta de saber de tudo ou não, eu quero ser poupado. A partir do momento que eu tenho essas informações, eu também posso repassar para a equipe. E da equipe inteira fica calibrada. E a gente consegue individualizar o tratamento para que o paciente percorra o tratamento oncológico dele da melhor forma possível. Um olhar bastante integrado da equipe multi, né? Integrada e individualizada. Eu sempre falo para os pacientes assim, o tratamento de cada um é único. É único. A gente pode até, por vezes, estar falando da mesma medicação de um paciente para o outro, mas a forma como a gente vai manejar é distinta completamente. Que bacana. E você falou algo que me chamou a atenção, né? Você falou os familiares, né? Quem cuida de quem cuida, normalmente, é essa fala que a gente vê por aí, né? Em que momento que ele precisa buscar essa ajuda psicológica também, Ótimo. Renata? É muito importante que a família entenda que precisa ser cuidada nesse processo e que precisa cuidar de si. Eu digo que, geralmente, a família acaba queimando largada. Então, vem a ansiedade de ajudar a pessoa que ama, larga tudo. Às vezes, deixa de lado os seus próprios tratamentos, os seus cuidados de saúde, os seus hobbies, para cuidar desse paciente. Mas, em sua grande maioria, nós estamos falando de tratamentos de pelo menos a médio prazo. Né? Existem aqueles pacientes que vão ter um tratamento de longo prazo. E daí, quando a família investe toda a energia no primeiro mês, dificilmente eles vão ter essa energia durante todo o processo. Então, aqui a gente sempre faz uma avaliação em conjunta, paciente e família, também para entender como esse familiar está e para a gente entender se a gente pontualmente vai precisar fazer atendimentos psicológicos para os familiares também. Aqui no IOP, a gente tem também uma palestra que se chama Cuidar de Quem Cuida, que a gente fornece para os familiares de casos novos. Nessa palestra, a gente visa justamente trazer os impactos do diagnóstico, do tratamento, como que a família pode ajudar de uma forma saudável. Isso é um ponto importante. Porque não é só cuidar, né? Mas de forma saudável também. Exato. Até porque eu digo que, por vezes, pelo desejo enorme de ajudar, pode ser que atrapalhe. Sim. Então, a gente dá orientações de como ajudar de forma efetiva, de forma saudável, mas mais do que isso, como que esse familiar se cuida. Eu sempre faço um comparativo com o processo de você estar viajando de avião, né? As aeromoças sempre trazem que, enfim, em uma condição de despressurização, máscaras cairão. Primeiro coloque a sua máscara, depois a de quem precisa. Essa é a orientação para os familiares. Às vezes eles saem colocando primeiro a máscara no paciente. E como que você respira
se você não está com ar. Não tem Perfeito. como. Então, a gente precisa trabalhar o autocuidado. Esse familiar, por vezes, sente culpa. Como que eu vou me divertir? Como que eu vou passear? Como que Sabendo eu... da situação do meu parente, por exemplo, do meu familiar, né? Exatamente. Só que ele precisa disso para conseguir desopilar, ter uma válvula de escape e voltar mais inteiro para o cuidado do paciente. Então, a sua pergunta, né? Quando ele busca ajuda? No IOP, a gente sempre avalia e monitora os familiares. Então, da mesma forma que a gente monitora, a gente pode buscar eles a qualquer momento, como o familiar pode nos buscar. Quando ele perceber, tá desequilibrado, não tô conseguindo cuidar de mim como eu deveria, tô apresentando alteração no meu sono, tô mais ansioso que o normal, tô mais entristecido que o normal. Da mesma forma, para aqueles familiares que não têm um acesso de psicologia rápido, como os nossos pacientes, que eles percebam esses sinais de que estou com uma dificuldade maior de lidar com a circunstância, ou seja, não é momentâneo, não é uma vez a cada 2 semanas, é quase que constantemente, busque auxílio. Muito bacana. E aí eu venho numa pergunta que não é tão fácil de falar, né? Sobre os riscos de suicídio em pacientes oncológicos, né? Em que momento que eu preciso prestar atenção nisso, né? Tendo em vista que é um assunto que pode causar até medo nas pessoas, né? Isso. Não só no paciente, mas também nos familiares que estão passando por situações como essa, né? Nós temos um dado bem alarmante, que é, pacientes oncológicos têm um risco aumentado de 1 a 2 vezes a mais que o restante da população para suicídio. Muito alto, Então, muito muito alto. Então, a gente precisa olhar. Por isso que nós precisamos cuidar da condição psicológica desse paciente, para tentar mitigar esse número, né? Então, quais são os principais riscos? Quando o paciente recém tem o diagnóstico, então esse é um momento de maior risco, porque é o momento do desespero. E daí a gente começa a olhar para os riscos para pacientes que têm uma condição, um prognóstico mais reservado, Tá. né? Então, esses pacientes são pacientes da nossa atenção. Pacientes que estão em condições de dores crônicas não controladas, efeitos colaterais não controlados, pacientes que não têm uma boa rede de apoio ou que têm já uma condição psicológica pré-estabelecida, de uma dificuldade de adaptação. Essa população precisa ser olhada com ainda mais atenção do que o restante. Por isso que a gente orienta que esse paciente esteja sempre sendo monitorado por um psicólogo, né, durante todo o processo, porque a gente já identifica, a gente já sabe quais são os pacientes de maior risco. Inclusive, na nossa avaliação do IOP, a gente avalia todo o histórico psiquiátrico, se já teve ideação suicida anterior. Isso é verificado também. Tudo é verificado, ideação suicida, o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, internações psiquiátricas, uso de medicações psiquiátricas, uso de drogas ilícitas ou lícitas. Tudo isso a gente avalia numa primeira consulta, porque a gente já entende se há um risco psicológico ou não. E daí a gente já define a conduta do acompanhamento psicológico com outro olhar. E de forma mais prática, né, Renata? Eu sou um familiar de um paciente oncológico, né? Nesse momento específico, o que eu preciso fazer para dar esse suporte, né? Onde eu preciso correr para poder dar um pouco mais de afago a essa pessoa? Ótima pergunta, Johnny. Primeira coisa é a disponibilidade. Mais do que o que você acha que deve fazer, porque às vezes o familiar pensa, eu gostaria que fizesse tudo para mim. Então eu vou fazer tudo para o outro. Mas não necessariamente o que eu gostaria para mim é o que o paciente gostaria para ele. Então o primeiro ponto é disponibilidade e questionamento. Como eu posso te ajudar? O que é melhor para você agora? Porque existem pacientes que super podem continuar a rotina, trabalhando, enfim, fazendo tudo. E às vezes tem familiar que não quer que você lave a louça, não quer que você limpe o chão, não quer que você trabalhe, e aí a gente acaba sufocando o paciente. Então, primeiro ponto, se disponibilize e pergunte qual é a melhor forma de eu te auxiliar neste momento. Essa comunicação tem que ser clara. Clara e objetiva. É necessário falar. É necessário. Nos momentos que você estiver nauseado, por um exemplo, você gosta de ficar mais quieto ou você gosta de ter companhia? Eu trago perguntas, né? Junto com isso, o familiar pode estar nas orientações da equipe. Então, se o paciente por vezes fica muito nervoso, ele acaba não absorvendo todas as informações, o familiar pode orientar em quais são os momentos da medicação, de quanto em quanto tempo tem que se alimentar. Então, esse familiar pode dar essas orientações práticas.
Para além disso, para aquele paciente que mergulhou demais no diagnóstico e por vezes se perdeu de si mesmo, esse familiar pode ser a ponte entre quem esse paciente era e quem ele está sendo agora. Perfeito. Então, lembrar para ele do que ele gosta. Olha, você gostava tanto de ver série, vamos resgatar uma série que você gosta? Você gostava tanto de passear de carro nos finais de semana, vamos resgatar isso? Então, esse familiar pode ser a ponte entre esse processo. Fora isso, a gente pode pensar em questões práticas. Às vezes o paciente não está em condição, o familiar pode fazer um mercado. O familiar pode deixar pronto a marmitinha da semana, que esse paciente talvez vai ter efeito colateral e não vai conseguir ir para a cozinha. Pode deixar pronto esse processo. Ou eu posso simplesmente estar junto. Da mesma forma, eu posso simplesmente não estar. Tem pacientes que têm momentos que eles não querem conversar, eles querem ficar em silêncio, não querem compartilhar. E mais do que tudo isso, respeitar o momento do paciente. O familiar, apesar dele fazer essas atitudes práticas, eles se veem muito impotentes, porque eles não podem sentir pelo paciente, eles não podem tomar medicação pelo paciente, ser operados pelo paciente. Isso, por vezes, gera muita angústia e desespero neles também. Então, eles, por vezes, se sentem angustiados quando vê o paciente triste. E eles querem simplesmente tirar o paciente da tristeza. Mas faz parte do processo. Com ou sem câncer, nós temos momentos de tristeza na vida. Então, também permitir que esse paciente fique triste, que ele compartilhe o medo, que ele compartilhe... Faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Mais do que aquela necessidade de não fique assim, pense positivo, vai ficar tudo bem. Deixa o paciente compartilhar a dor, a angústia. Essa é a melhor forma da gente auxiliar. E uma coisa importante, às vezes o paciente não vai se perceber. Então, o próprio familiar pode buscar o serviço de psicologia. Opa, tô começando a perceber que as coisas não estão caminhando tão bem, que ele tem os momentos de tristeza, mas eles estão sendo mais permanentes do que o esperado. Sim. Então, deixa eu buscar o auxílio de um profissional. O familiar pode ser a ponte também, né? Muito legal a sua fala, né? Então, a gente entende que o familiar ele é um braço importante durante o tratamento oncológico, mas eu venho com outro braço, que é o braço integrado, né, do cuidado, como se integra essas equipes que dão esse suporte que, querendo ou não, acaba também fortalecendo o cuidado emocional do paciente, né? Exato. O paciente oncológico é um paciente complexo. Isso é indiscutível. Então, a partir do momento que a gente fala de um paciente complexo, a gente precisa cuidar dele na sua amplitude. Não tem como a gente só olhar para a parte médica, a gente precisa olhar para o todo. É durante toda a jornada, né? Durante toda a jornada. Então, a gente precisa ter o médico, o psicólogo, o nutricionista, a farmácia, a enfermagem, a navegação, quando possível assistente social, fisioterapia, fono. A gente precisa ter uma gama grande de profissionais auxiliando nesse processo. Como que a gente faz isso de forma integrada? Falando aqui, né, da nossa realidade na nossa clínica do IOP, nós realizamos planos terapêuticos mensalmente, onde a gente coloca os casos na mesa e discute como que os profissionais estão percebendo esses pacientes, quais são os planos que nós definimos, se está caminhando, né, de uma forma positiva ou não, como que a gente pode rever esse plano, mas obviamente que isso não acontece só mensalmente, a gente está o tempo todo um do lado do outro, né, então a gente já sai do consultório de um, entra no consultório de outro, já compartilha como foi o atendimento, o que a gente precisa manejar naquele momento. Às vezes o paciente compartilha para o psicólogo algo que ele não compartilha para o médico. Isso acontece muito, né, inclusive? Muito. Da mesma forma, tem pacientes que compartilham condições emocionais com a equipe de enfermagem, que é quem está na ponta, quem está com eles dia a dia. Opa, equipe de enfermagem já sinaliza para o serviço de psicologia. Então, não tem como a gente caminhar separado. Porque se a gente caminhar separado, a gente não dá o melhor tratamento oncológico para esse paciente. Então, a partir do momento que nós trabalhamos em conjunto, nesta troca, aí sim a gente consegue lapidar e deixar aquele tratamento individualizado que a gente falou no começo. Muito bacana, e que conversa, que bate-papo delicioso falar sobre saúde emocional. E eu vou para uma última pergunta, né? Se você pudesse deixar uma mensagem, então, para os nossos ouvintes, né? Uma mensagem sobre saúde mental no tratamento do câncer, né? O que você falaria? Tem uma coisa que eu acho muito importante e que eu falo para os meus pacientes. E se você, paciente oncológico, está aqui nos escutando, essa fala é para você. Você não é o seu diagnóstico. Lembrar disso é muito importante, Johnny, porque no meio do caminho, por vezes, eles esquecem quem eles são. E a gente precisa lembrar
E eu sempre falo para os pacientes, por isso que por vezes eu pergunto primeiro idade, se é casado, se tem filho, se tem hobby. A gente precisa lembrar quem nós somos. A gente perde a nossa identidade, né? Completamente. Às vezes até porque tem alteração estética também. Então a gente precisa lembrar quem você é, o que você gosta, o que você era antes do câncer. Pode ser que sim, tenham tido muitas alterações práticas, estéticas, mas como que a gente resgata todo o resto? Como que você vive uma vida para além do câncer? E se eu pudesse deixar uma frase existe vida para além do câncer. Se permita ser auxiliado, trabalhe com uma equipe multiprofissional ao seu lado, que eu te garanto que tem como a gente viver esse processo de uma forma muito mais leve. Muito bacana, Renata. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui, viu? O prazer foi todo meu. Bom, a gente começou esse episódio falando sobre a importância da saúde mental no tratamento do câncer. E saímos com uma certeza. Cuidar da mente também é parte essencial do tratamento. Então, obrigado, Renata, pela presença, por esse bate-papo tão bacana, tão esclarecedor. E obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Então, esse foi mais um episódio do Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E se você gostou deste conteúdo, aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição. Lá você vai encontrar mais informações, orientações e histórias inspiradoras sobre saúde e bem-estar. E não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. A gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, o cuidado começa com a informação e, acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!